organismo do planeta, né, eles produzem substâncias muito importantes que melhoram a qualidade de vida do homem atualmente, e também elas produzem metabólitos secundários muito importantes, que é do interesse principal do mundo nesse momento para poder combater doenças, né? A captação, a clorofila toma o fóton e a clorofila fica no estado de transição, estado excitado, e ela transfere eletrão que depois fica dentro do ciclo, né? E ela vai formando, fazendo utilização dentro do ciclo desses eletrões para fazer, dentro do metabolismo, uma série de compostos. Mas a diferença das plantas vasculares terrestres, elas não têm tecidos, né? Nem também não tem como se sostener, mas elas se mantêm muito erguidas porque ela tem capacidade de desenvolver-se na água, e a água na água não atua a gravidade, então elas se desenvolvem facilmente sem tecido e sem sustento. Mas as algas podem ser microscópicas, como por exemplo cloroleuco, diatomea, espirulina, e outras macroscópicas como a Alaria esculenta, Chondrus crispus, Macrocystis perífera, por exemplo. Elas têm características gerais, eucariontes, micro-organismos autótrofos, fotótrofas, né? Quimio-organismos heterótrofas facultativas, algumas, por exemplo, fotoheterótrofas, mas elas têm também, como tudo organismos, requerimentos para ela sobreviver, para ela se desenvolver, como, por exemplo, o fósforo, que é o principal limitante do desenvolvimento, também precisa de vitaminas, como a tiamina e a biotina, né? As algas têm a capacidade também de adaptação, né? Ela pode se adaptar a diferentes ambientes e diferentes pHs, como todo organismo que intenta sobreviver, né? Também, igual que os humanos, quando troca de ambiente, nós tentamos todo o tempo de adaptar-nos ao ambiente, né? Por exemplo, elas moram em ambientes onde o pH mínimo pode ser de 1, 2, temperaturas que vão de 0 graus a 40 graus, como, por exemplo, Cicrófila, Fragilaria sublinaris, que vai de 12 a 0 graus, aquelas termófilas que é capaz de resistir muito calor, como, por exemplo, 56 graus, né? Elas têm, a maioria, muito importante, a composição aparelho celular. Composto básico é a celulosa, polisacáridos como a pectina, silanos, mananos, ácido algínico, ácido fusínico e quitina. Algumas são fortalecidas com depósitos de carbonato de cálcio, né? Algas calcárias ou coralinas, por exemplo. Aparelho celular contém sílice, também tem proteínas e polissacáridos, que eu acho que é muito importante porque tem muita aplicação, e também acho que pode ser utilizado como quimiotaxonomia, né? Porque os polissacáridos que elas desenvolvem têm muito característicos, e os enlaces de união entre monossacáridos digamos, específicos, né? Como, por exemplo, as diatomeas. As algas também precisam ter movimentos, né? Então, elas têm flagelos, por exemplo, aquelas que têm movimento através de flagelos, como aquelas que têm um só, como as euglenas, aquelas que têm 2 a 4, como os flagelos de igual longitude, de um desses polos, como as clorófitas, 2 flagelos, por exemplo, de longitude, que são desigual, que são diferentes pontos de inserção, como os dinoflagelados, por exemplo, tá? E também alguns
pode se deslizar, tem movimento, porque tem a capacidade de segregar substâncias químicas, né? Substâncias mucilaginosas, como a diatomea e das desmídias, por exemplo. Composição aparelho-celular, para os critérios de classificação, faz uso, por exemplo, a composição química, como falei no slide anterior, o tipo de polissacárido, por exemplo, tipo de pigmento fotossintético, tipo de material de reserva, tipo de flagelo e o ciclo de vida, né? Essa é uma tabela, eu acho que é muito clássica. Por exemplo, se a gente pode observar os materiais de reserva, por exemplo, alguns têm almidão, como as algas vermelhas e os dinoflagelados, mas a diferença é que o tipo de união para as algas vermelhas tem alfa 1,4 e 1,6, ademais de 1,4. E os dinoflagelados solamente almidão, né? Por exemplo, os selenoides têm beta 1 2, que não tem os outros tipos de algas, e o café que tem beta 1 3 a parte do manitol. Também as diatomeas não têm polissacáridos, tem de prioridade lípidos, que então é diferente aos outros tipos de algas. Então, a composição química é muito importante e é um critério muito importante para a classificação das algas, né? E também o tipo de pigmentos, né? Tipo de pigmentos que pode ser clorofilas A, C, xantófilas, tá? As algas são muito importantes porque são produtoras primárias na cadeia alimentar. O fitoplâncton, por exemplo, eu tive muito tempo oportunidade de conhecer, porque os químicos não temos muito treinamento com os temas de organismos, mas eu gosto muito delas. Eu tive a oportunidade de olhar fitoplâncton, de caracterizar alguns fitoplânctons, né, para as águas de qualidade de água de Itaipu Nacional, aquela represa que tem com parceria com o Brasil, né? E elas têm a capacidade de flotar e ficam suspendidas livremente na água. Né? E aquelas que ficam no fundo da água, aqui na terra, que são bentônicas, né? Algas que ficam nos leitos aquáticos. Elas são também indicadores da qualidade da água. E são muito importantes para a cadeia alimentar. O fitoplâncton fica como alimento do zooplâncton. Do zooplâncton, alimentos para os peixes, e os peixes, alimentos para as aves e para os humanos, né? Então, muito importante dentro da cadeia alimentar. As algas têm muitas aplicações, né? A terra diatomea, por exemplo, é utilizado como polidor de metais, material para filtrar a água, em química também para fazer alguma coluna de separação e purificação de compostos. Também é utilizado como material aislante térmico e também como biofertilizante, né? Tem aquela que é de origem orgânica, que é apto para consumo humano, para a composição que ela tem. E aquele que tem origem mineral, que não é apto para consumos humanos, que é justamente para aplicação, para filtrar água, álcools, incluso para fixar explosivos, né? Elas formam... está formada por pequenos cristais de sílices, né, capazes de processar por nosso organismo, né? Então, queda no corpo e pode gerar patologias, aquelas de origem mineral. Mas aquelas de origem orgânica está formado por pequenas algas fossilizadas com o passo do tempo nos leitos marinhos
ela é alta para consumo humano e para o corpo aproveitar a composição química que ela tem, né? Quem não conhece ou ouviu falar de o agar, né? Agar-agar, que é a base da microbiologia, que é uma substância gelatinosa, ou polissacárido que não tem ramificações, né? É obtido da parede celular de várias espécies da alga, do gênero Gelidium, né? Por exemplo, entre outros, né? É conhecido também com o nome de gelosa, gelosina, gelatina vegetal, gelatina china, né? Gelatina japonesa. As algas e o gel extraído delas e é utilizado desde tempos antigos em países de Extremo Oriente, como China, Japão, Coreia, né? E foi levado à Europa para a metade do século XIX. Na atualidade, as algas produtoras é muito cultivada porque tem muita importância econômica, justamente por suas aplicações, né? O agar é um polímero de unidades de galactosa, em realidade uma mistura heterogênea de dois tipos de polissacáridos, agaropectina e agarosa, aunque ambos polissacáridos compartem uma estrutura básica, tá? Formadas por unidades alternadas de galactosa e de 3,6-anidro L-galactopiranosa, mas tem união de enlaces alfa 1,3 e beta 1,4. A agaropectina está modificada com grupos ácidos, como pode ser sulfato e piruvato. E os polissacáridos de alga formam parte da estrutura da parede celular das algas. Elas podem ser dissolvidas na água quente e então, enfriado, ela fica com um aspecto gelatinoso, né? Então, ela é aproveitada justamente como suporte do cultivo na microbiologia para poder fazer cultivo de bactérias, hongos ou vírus bacteriófagos. Também ela apresenta uma vantagem muito grande, porque quase nenhum micro-organismo é capaz de degradar ao agar, né? Portanto, é muito bom para o meio de cultivo. Também utilizado como laxante, é utilizado também em tecnologia alimentária para dar consistência a algumas comidas, como as sopas, por exemplo, gelatinas vegetais, como fala, sorvetes e alguns postres, e também como agente aclarante, né, para aclarar. Em biologia molecular é muito utilizada justamente porque tem a carga neutra e o baixo grau de complexidade química que tem a agarosa. Então, ela é incapaz de interactuar com as biomoléculas, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Em biomedicina é muito utilizado justamente para poder separar ADN, né, maiores de 100 pares de bases, e também proteínas, né? Como pode a gente observar no gráfico, isso é uma eletroforese com gel de agarosa, onde se coloca a amostra e a base é agarosa justamente, e aplicando um campo elétrico é capaz de as moléculas migrar de acordo à carga que ela tem. Também pode ser utilizada em uma coluna para separação de moléculas por tamanhos de partículas, tá? Os alginatos, muito importantes, as algas produzem ácido algínico, que depois os químicos fazemos umas
saponificação, né, colocar como sais solúveis de sódio ou potássio, e é muito utilizado, por exemplo, para fazer aquelas impressões que os odontólogos faz uso, né, para fazer o molde dos dentes, para poder fazer as plaquinhas de ortodôncia ou fazer algum outro tipo de trabalho, né? Elas, os alginatos, ácido algínico é muito produzido, por exemplo, por fungos vesiculosos, né? A carraquenina, por exemplo, eu só conhecia a carraquenina como um estimulante em ratos para estimular a inflamação, para depois testar a ação anti-inflamatória de outros compostos. Mas eu olhando um pouco mais, elas é utilizado como gelificantes, emulsionantes e espessantes, utilizados na indústria química, na fotográfica, na farmacêutica, em alimentos, bebidas textis e também em coros, né? O componente extraído das algas vermelhas é muito utilizado na indústria alimentar como aditivo em diferentes alimentos, também como emulsionante e como estabilizante, e também como espessante, né, para dar a consistência ao alimento, o tipo de consistência ao alimento que a gente quer dar. Mas a carragenina pode ser de 3 tipos, né? Pode ser a capa, iota ou lambda, né? Também utilizado como recheios, como falamos em alimentos, como recheios líquidos, né? Como espessante. Também apresenta um comportamento pseudoplástico, é ligeiramente sensível ao esforço mecânico, apresenta propriedades gelificantes em presença de íons cálcio, produzindo geles termostáveis. É utilizado também muito não sei como diz em português, mas caramelo, aquela coisinha doce que a gente come, né? A carraquenina dá uma textura suave e atrativa, né? Justamente é utilizado por isso, né? E num clima muito caloroso, evita que ela libere o azeite dos caramelos quando faz muito calor, né? Por exemplo, o uso da carraquenina capa e iota com alto poder gelificante permite obter postres tipo gelatina com uma gran variedade de texturas transparentes, estáveis a temperatura ambiente e que não requerem de refrigeração para coajar. Por exemplo, um tipo de extração básica consiste em uma coleta da alga, lavado com água, secado, e uma extração alcalina. Isso permite saponificar justamente, né? E fazer uma filtração, uma concentração, e pode ser precipitado de um lado com cloruro de potássio, pode ser prensado, e aí temos um tipo de carragenina, que pode ser o capa, ou a gente pode fazer depois da concentração, pode fazer uma precipitação com álcool isopropílico. Então, aí temos o tipo de capa, lambda e iota, né? A diferença entre os três tipos de carragenina é justamente o tipo de contextura, né? A gente depois faz o secado e tem a molienda e pode estandarizar, né? De acordo para o uso. É muito utilizado, como a gente falou, em alimento humano. Quem não conhece o sushi, por exemplo, né? Mais de todo mundo quase consome o sushi, e a água é utilizada para envolver, né? Como para envolver aquele prato delicioso, né? As diatomeas, por exemplo,
que foram encontrados em hígado de peixes, foi encontrado que era rico em vitaminas A e D, por exemplo, e é também utilizado como as algas como fertilizantes, justamente porque tem proteínas e potássio, que são as proteínas por descomposição no chão, depois ela produz os compostos como amoníaco, nitrito e nitrato, e então é justamente um dos nutrientes importantes para a planta, e o potássio, que também é muito importante. Então, as algas também formam parte da composição de fertilizantes, por exemplo, algas como Ascophyllum nodosum, Laminaria bongardiana, por exemplo, e elas elas produzem metabólitos secundários como citoquinas e berelinas, que é muito importante para as plantas, porque moléculas importantes como hormonas para o crescimento vegetal, né? E para a germinação de sementes, tá? Então, ela é produtora de pigmentos, né? Então, muito importante também. E também são indicadores de contaminação. E, ademais de ser indicadora de contaminação, ela tem a capacidade de remover contaminantes inorgânicos, como, por exemplo, e também toxinas no tratamento, e utilizado no tratamento das águas, né? Mas, assim como existem, por exemplo, algas muito beneficiosas, algumas produzem metabolitos secundários também, que são muito tóxicas, né? Como os dinoflagelados. Aí a gente pode observar aquela marejada vermelha, né? Produzida por Gondolads, né? Que ela produz toxinas que podem paralisar os peixes e intoxicar os peixes, né? É como também um mecanismo de defesa. Mas os metabólitos secundários de qualquer produto natural, também como as algas, imagino que pode ser para um mecanismo de defesa e também para de outros organismos, justamente para se defender e também para poder se adaptar ao meio no que ele mora, né? Hoje em dia, o cultivo celular é muito utilizado, porque tem muitas aplicações. Clorena vulgaris, por exemplo, cresce em meios ácidos. A spirulina máxima, também conhecidas como verde azuladas, né? Guardam uma aperta relação com as bactérias, e ela cresce, por exemplo, em meio alcalinos, né? Nos quais o dióxido de carbono é assimilada por meio dos aniões bicarbonato e carbonato. Os cenedesmos oblíquos, por exemplo, crescem em meio ligeiramente ácidos e, por conseguinte, tem que utilizar dióxido de carbono dissolto no meio de cultivo. As algas são utilizadas para fabricar, por exemplo, biodiesel, né? Temos que tentar fazer opções, porque sabemos muito bem que os hidrocarburos naturais, em algum momento, é um recurso natural não renovável, porque leva muitos milhões de anos, e temos que encontrar um mecanismo de produzir uma alternativa. O que a mim mais me gusta em particular, e que no meu laboratório trabalhamos principalmente com plantas, mas com a Melissa justamente começamos a trabalhar com algas, é extração de metabólitos secundários. A mim, particularmente, gosto demais para aplicações farmacológicas, né? Para a búsqueda de novos fármacos. Então, a gente faz um cultivo, né? Faz uma filtração para pegar a massa algal. Depois, ela é extraída no solvente que a gente é conveniente, etanol, que é universal, que quase dissolve os compostos
de polaridade meia, alta e baixa. Isso fica em repouso por maceração exaustiva com solvente. Depois a gente faz uma filtração. Depois, no filtrado, a gente tem os compostos que produzem o produto natural, nesse caso a alga. Faz uma filtração e tem um extrato crudo. Mas esse extrato crudo pode ser diretamente derivado para atividade biológica. Se ele tem atividade biológica, então a gente tenta conhecer os componentes, mas para isso faz uma simples cromatografia em capa delgada para conhecer se tem metabolitos secundários e depois isolar por uma cromatografia em coluna, né, utilizando solventes mistos para separar os componentes. Mas depois esses componentes isolados, né? E se a gente consegue pegar alguma quantidade adequada, né? Tenta fazer RMN para conhecer a estrutura total, mas ou aproximar uma estrutura por GC massa, que ela tem uma biblioteca estándar do NIS, por exemplo, que tem uma base de dados de produtos naturais que compara o espectro de massas dos produtos naturais que já foram elucidados dessa maneira, conhecer pelo menos a estrutura por homologia em um certo porcentagem. Também a gente pode fazer o PLC massa para conhecer justamente o espectro de massa e a gente pode armar a estrutura e também conhecer a massa molecular do composto e o tamanho do metabolito secundário que a alga produz. O Malditos também pode ser com MS, que é muito caro, a gente aqui não tem, mas é muito importante dentro dos equipamentos de alta performance para fazer elucidação estrutural. Uma vez que a gente tem o extrato cru das algas, por exemplo, não sei se a gente olha aqui, é nosso primeiro extrato com espirogyra, né? O cultivo que a Melissa fez aqui no laboratório de hidrobiologia, né? Estamos trabalhando aqui por primeira vez em Paraguai, com a extração de metabólitos secundários, né? E depois vamos esses extratos a gente pode fazer vários tipos de ensaios, né? Vários tipos de ensaios. O ensaio que mais a gente faz aqui é de antioxidante com método de DPPH, né? Aquele radical orgânico livre que é capaz de interatuar com as substâncias antioxidantes, né? Capaz de decidir esse radical. Então ele troca de color morado a um color vermelho. Quanto mais vermelho então o extrato, o composto tem uma capacidade antioxidante importante que a gente pode medir por meio de um espectrofotômetro. Quando uno tem um extrato, a gente pode fazer o que quiser, pode fazer tese antitumoral, pode fazer ensaios in vitro, pode fazer ensaios in vivo, né? Mas sempre a limitante dos produtos naturais é a quantidade de metabólito secundário que produzem. Como nós não temos ainda, pelo menos aqui, experiência de qual que é a quantidade de produção de metabólito secundário e quais são, por exemplo, aquelas de águas doces produzidas aqui, então a gente não pode dizer que vai fazer certos testes biológicos com compostos isolados, mas a gente pode conhecer qual que é a composição e pode fazer com extrato cru, né? Pode fazer antitecruse para chagas, pode fazer contra bactérias, patogênias humanas, pode fazer para patogênios em plantas, né? E também outra opção muito importante, mas uma vez que tem atividade biológica, a gente pode fazer uso desse metabólito secundário, conhecendo a estrutura, para fazer modificações estruturais e sínteses orgânicas. Nossa, é uma coisa, a coisa mais difícil para o químico orgânico, né? Para fazer síntese, para fazer modificações estruturais, que é o que eu faço realmente
com aquelas moléculas que isolamos dos produtos naturais. Então, muitas aplicações, né? As algas no planeta, sabemos que 70% no planeta é água, né? E a gente fica a sua atenção nas 350 mil espécies de plantas, que é a fonte dos fármacos principais que a gente conhece na atualidade. Mas os organismos marinhos também é fonte principal e potencial para fármacos que aún fica muito inexplorado, né? Mas principalmente porque conhecer os metabólitos secundários de um produto natural chama muito tempo, é muito trabalho, porque por natureza da ciência mesma da química é muito longa, muito complicada, e se a gente vai fazer desenvolvimento de um composto isolado para fazer registro na Food Drug Administration para um novo fármaco, chama muitos anos, por isso que é muito complicado, mas temos que ter em conta que não só as plantas é a fonte principal de fármacos. Também as algas produzem metabólitos secundários muito importantes com atividades biológicas, por isso existem muitas investigações, por exemplo, diferentes partes do mundo, né? É utilizado por os chinos, japoneses, por exemplo, foi utilizado para problemas de agota, que é de ácido úrico, né? E problemas glandulares desde 300 anos antes de Cristo. Na China, por exemplo, laminária japônica, essa é uma solução viscosa chamada aitai ou kawampu, foram utilizados para problemas as mulheres, problemas de menstruação, por exemplo. E na Índia, outra espécie, como o gênero sacarina, por exemplo, era utilizada contra o bócio, e um Himalaia contra a sífilis, né? Que é uma enfermidade de transmissão sexual. Os ingleses, por exemplo, utilizavam de forma muito frequente, né, as algas vermelhas como pórfira para prevenir o escorbuto e quando faziam viagens longas, por exemplo. E o condros para tratar vários problemas, dores internos, né? Os romanos, por exemplo, usavam as algas marinhas para curar feridas, queimaduras e também alergias, que nós temos, não sei se em português a gente diz também sarpullido, mas em espanhol é sarpullido, né? Alergia, aquela alergia muito comum, né? Então, na cultura maori, por exemplo, Durvilea, uma alga parda de consideráveis dimensões, a que chamam Rimuroa, era usado como antídoto para a sarna, enfermidade muito comum das tribos que ficavam sempre em contato com animais. Então, as algas, como estratégia de adaptação, elas produzem compostos para se adaptar no meio e como mecanismo de defesa. Por exemplo, luta contra desidratação, ela tem minerais como sódio, potássio, cloruro, e compostos orgânicos, por exemplo, também, como polioles, né, que são muito importantes e é um dos principais antioxidantes. Todos os componentes que têm polifenóis ou compostos de OH é muito bom para captar radicais livres, né? Produz também prolina, manosa, sacarosa e mucílago. Também proteção contra efeitos do raios ultravioletas e os estresses oxidativos. E aí entra, por exemplo, os carotenoides, os polifenoles que eu falei recém, os tocoferoles, né? E também produzem, por exemplo, enzimas antirradicales, né? Também cobre, zinc e selênio, né? Também que pode ser utilizado a parte das proteínas, esses micronutrientes, como abono orgânico, né? Mantenimento da integridade dos tecidos em resposta a micro-organismos predadores, e aí os metabolitos secundários halogenados, como os bromofenoles, todos os compostos que têm
halogênios é muito importante, porque sim ou sim apresenta alguma atividade biológica. E como falei, se não apresenta atividade biológica, a natureza apresenta esses compostos para os químicos, depois pensar para ser uma modificação estrutural, para melhorar a atividade biológica, ou fazer que uma molécula que não era bioativa seja bioativa, ou melhorar ou baixar a toxicidade dela. Por exemplo, cada vez a humanidade tem que combater com a resistência que os organismos vão tendo dentro da evolução do tempo. Por exemplo, um problema muito grande é a resistência a antibióticos, né? Então, por exemplo, extrato metanólico de Spirulina platensis, Chlorococcus, Dunaliella primolecta, por exemplo, é muito utilizado é utilizado em investigações de um artigo científico que eu li, que tinha muita atividade antibiótica. E também alguns têm atividade antirretroviral, por exemplo, como sobre herpes simples e também sobre o HIV, por exemplo. Isso é muito importante, né? Muito importante porque as algas podem dar a base de estruturas que têm atividade sobre esse tipo de enfermidades que não têm cura, para o químico depois fazer modificações, melhorar a estrutura ou encontrar uma cura definitiva também para aquelas enfermidades. Por exemplo, esse é um artigo de 2018, né, onde foi isolado recentemente carragenina, né, acho que sim, carragenina kappa, né, foi utilizado uma proteasa para as proteínas em um sistema tampão, foi utilizado para precipitação cloruro de acetilpiridina, e depois foi feito o espectro infravermelho para caracterizar, e foi achado a massa molar mediante uma cromatografia permeação em gel. E esse artigo fez atividade antioxidante e fez atividade antibacteriana sobre cepas patogênicas humanas, né? Mas fez utilização de diferentes métodos de atividade antioxidante, como captação de radicais por DPPH e captação de radicais de peróxido de hidrogênio, e método de redutor e capacidade absorvente de radicais de oxigênio, né? Mas são diferentes tipos, são diferentes metodologias, mas todos tentam medir a capacidade que tem as moléculas de captar radicais livres, que é muito agressivo para o organismo, e se elas produzem demasia por muitos fatores externos, pode produzir muito danos a nível nuclear e, por que não, também fator do câncer. Como falei, aqui, por primeira vez no meu laboratório, aqui, Laboratório de Química de Produtos Naturais, temos nosso extrato muito orgulhosos, porque a Melissa fez o convite para mim e me falou, eu quero trabalhar com algas. E falei, não sei muito dos metabólitos secundários das algas, mas a gente vai pesquisar e vai trabalhar. E a gente fez o cultivo de uma spirogyra, né, que tem a foto aí, que a Melissa pegou, né, e atualmente estamos fazendo o isolamento de as moléculas, tentando fazer a caracterização química, e vamos também fazer os ensaios biológicos que temos à disposição, e se tem alguma estrutura interessante, também pedir uma parceria para outros tipos de testes biológicos. Aí tem uma imagem da faculdade, onde a Melissa e eu fomos formados, e meu laboratório, onde a gente está agora mesmo dando essa videoconferência e fazendo as extrações dos compostos de diferentes tipos de produtos naturais, como líquenes, macrohongos, agora algas, né? E principalmente plantas medicinais, que o Paraguai é muito rico em plantas medicinais. Agradeço demais justamente a Melissa, como em representação da comissão organizadora do Laboratório de Vicologia,
da Universidade Federal de Santa Catarina, e o programa de pós-graduação de Biologia de Fungos, Algas e Plantas, né? E Maratonalgas, que para mim fico muito feliz de poder dar essa conferência, apesar de que esse é um tema muito, muito, muito grande para escavar e muito longo, pelo menos dar uma ideia de como a gente pode fazer uma extração de metabólito secundário, que é um interesse do principal do meu laboratório, como fazer uma elucidação estrutural e que a gente pode fazer uso dos metabólitos secundários para aplicações farmacológicas, como tem muitos países do mundo investigando e sacando com metabólitos secundários atualmente. Então, agradeço muito o convite, fico feliz de ter esse contato com vocês. Eu fico aberto para qualquer tipo de parceria, ou qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de consulta que fique dentro do meu conhecimento para poder colaborar. Nós esperamos a vocês no campus da Universidade Nacional de Assunção algum dia, né? E a cidade de Assunção, e também para poder, como muitos professores já viram aqui do Brasil e de outros países, nós estamos muito contentes de poder receber vocês em qualquer momento para poder fazer algum trabalho, né? Fico aberto para vocês, né? Muito obrigado. Espero que meu português não seja muito ruim, que o auditório possa entender o que eu falei, né? Então, vamos bater palmas para o professor. Muito obrigado, professor Miguel. A gente escutou bem, mesmo que tenha sido um pouquinho baixo, né, o volume, mas a gente, de qualquer forma, conseguiu escutar você bem. Bom, se o pessoal quer fazer alguma pergunta para ele, vocês têm alguma pergunta? Não? Tá. Vamos fazer algum comentário. Tá. Bom. Peraí, posso? Como a gente não também? Será que pode? Vou chegar mais perto da informação. Tá. Buenos dias, posso falar com ele em português? Pode falar em português. Oi, Miguel. Aí tem o professor que vai fazer um comentário, tá bom? Tá escutando bem? Fala para ele se tu tá escutando. ¿Me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Perfecto. Eu queria saludar, dar enhorabuena por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo em Paraguai. Acho muito importante, nós estamos num curso de parceria em caminho. Eu sou professor, sou orientador hoje em dia da milícia aqui no Brasil. A gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante, alimentando essa nossa parceria. Acho muito importante que no Paraguai as coisas estejam caminhando em busca de metabólitos secundários. Imagino que vocês tenham uma amplitude de prospecção bastante grande, né? E assim, a minha pergunta talvez seja no sentido de como está no Paraguai a perspectiva de sair da escala do laboratório e alcançar uma escala mais além, que os produtos possam alcançar a população que mais precisa. Isso está em curso, isso está em desenvolvimento, ou em que situação está? Porque vocês conseguem isolar e quantificar compostos em laboratório, e daí adiante, entre conseguir ter a biomassa ou conseguir ter quantidade suficiente de compostos para atender a demanda da indústria farmacêutica ou alimentícia, ou a indústria que seja, né? Qual é a situação do momento que vocês enfrentam no Paraguai? Tá. Agora sim. Faz 10 anos atrás, eu conhecia somente o laboratório, justamente aqui na faculdade vizinha, né, de Química de Produtos Naturais, né? Mas em Paraguai quase tudo o que a gente faz é novo. Por quê? Porque nós temos uma realidade que não faz mais de 150 anos, que influiu dentro do que fala da pesquisa, né, e mais ainda dentro do rubro químico, que é uma ciência muito cara, né? Sempre foi mais profissionalizante, mas
faz 10 anos eu fiquei em Curitiba, justamente na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, onde eu fui de uma estância, né? E aí depois eu montei o laboratório aqui, que é atualmente um dos referentes, pelo menos para a Argentina, Brasil, com quienes eu mais trabalho. Eu me formei justamente em síntese orgânica, porque Paraguai era o único país que não fazia síntese orgânica, que não fazia isolamento de compostos, tá? Mas sempre trabalhou com extratos de produtos naturais, né? Mas nunca chegou a nível estrutural. Agora, justamente, estamos chegando. Mas isso é muito trabalho e muito equipamentos de alta performance. Hoje em dia, temos mais equipamentos e temos parceria muito bom, graças a Deus, com gente do Uruguai e também alguns do Brasil com quem faz parceria. O único que falta é o RMN, que a gente agora está fazendo a gestão e acho que vai ser comprar um novinho. As vantagens que tem de crescer tarde é que tem todo novinho, né? Mas a desvantagem é justamente a falta de produção. Mas hoje em dia, comparando com de 10 anos atrás, 15, ou talvez desde 150 anos atrás, hemos evolucionado muito dentro dos produtos naturais. Em distintos campos dos produtos naturais, mas ainda é muito pouco para se comparar com a região e o mundo. Mas estamos agora fazendo coisas atualmente que antes a gente não fazia. Por exemplo, as primeiras publicações, e muito importantes dentro da bioinorgânica, que é modificação estrutural de um produto natural muito importante e conhecido, né? Que é o Lapachou, que é muito conhecido, que é o metabólico principal do ipê roxo, por exemplo, em Brasil, aqui e na Argentina, generou 19 compostos inéditos para a ciência. E agora a gente está trabalhando justamente em fazer testes de diferentes tipos de atividades biológicas e vai sair publicações muito importantes, onde vai ter um impacto muito importante para minha universidade em especial, porque praticamente sou o único que está fazendo síntese orgânica, e também para a minha universidade e para Paraguai. Em tema de algas, a verdade, a Melissa é que tem mais experiência. O alga, como falei, eu comecei a entrar um pouquinho dentro do jeito das algas, quando ela me falou que ela queria fazer um trabalho com algas, eu falei, sim, a gente pode fazer. Tem HPLC, a gente pode fazer um perfil de comparação, fazendo crescimentos de cultivo com diferentes tipos de luzes, vermelha, branca, azul e verde, e ver como vai variando. A gente, hoje em dia, pode tentar isolar algum metabólito, caracterizar qual que é o núcleo para ver o tipo de metabólito ou a família que ela pertence, né? Mas o jeito do produção de algo a grande escala, eu não conheço dentro do Paraguai. Capaz que a Melissa conheça mais, né? Eu conheço mais dentro do que o campo de investigação, que dentro do laboratório de hidrobiologia, onde ela fica aqui na faculdade, ela trabalha com cultivos e agora a gente, com o meu laboratório, está fazendo parceria com ela para isolar e caracterizar os compostos e fazer algumas atividades biológicas que eu mencionei justamente na apresentação. Bom, só para complementar, obrigada, Miguel. Só para complementar uma coisinha ali, para aclarar o pessoal, né? Quando ele disse que que sou eu que está trabalhando em algas, é o que eu falei antes quando eu estava fazendo aquela apresentação. Na real, eu tenho muita experiência, mas na área de taxonomia. Então, para que vocês tenham um olhar de como que a gente está se desenvolvendo lá. É bem devagar, a gente está ainda muito longe, ainda mais do que vocês. E por isso que eu fico olhando quando vocês falam, tipo, a gente está muito atrasado. Então, a gente está onde? Tipo, eu prefiro nem falar, né? Porque a gente está mais eu estou trabalhando mais na área de
taxonomia, né? Então, quando eu falei com o professor Miguel e eu soube de que ele estava já há muitos anos atrás, ele começou a trabalhar com a extração de compostos. Aí a gente só estava tipo batendo papo com aquela ideia de, bom, vamos fazer alguma coisa com algas também, né? Mas ele trabalha muito mais. E por isso que ele também deu aquela referência antes de que ele, bom, é a primeira vez que ele está começando a trabalhar com algas, mas ele tem muita experiência com plantas e com fungos, né? E que fungos também é novo, né? Mais com plantas até. Então, como ele disse, lá no Paraguai a gente está ainda na escala de só de pesquisa mesmo. Mas assim, tem outras parcerias mais industrializadas, digamos assim, de produção de peixes principalmente. Então, na produção de peixe, a JAICA, a gente é uma corporação japonesa e eles cultivam peixe de X tipo, não lembro agora qual que é, mas eles não produzem algas tipo para utilizar a biomassa em si. Eles utilizam isso para alimentar os peixes, ou seja, tanto faz às vezes tipo se o cultivo está contaminando ou não. Então, tem produção em massa? Não, não tem. Tá? Bom, professor, devido ao tempo, bom, a gente vai ter que finalizar, né, a palestra. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E, bom, uma batida de palmas para você de novo. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês, né? Foi muito prazer para compartilhar um pouquinho para vocês. Tá bom, até mais então, professor. A gente se comunica depois, tá bom? Até mais.